Japão, uma das civilizações mais avançadas do mundo, em todos os quesitos. Então não seria diferente no mundo automotivo. Hoje falarei sobre um dos maiores ícones da história do automóvel. Skyline. Skyline é uma das mais antigas famílias de carros, teve início em 1957 e fim em 2002. A lenda chamada Skyline não começou com a Nissan, mas sim com a Prince Motor Company. Em abril de 1957 entrou em produção a primeira variante do Skyline, chamada de LC1, um carro de luxo e elegância, produzido e vendido pela Prince. Tinha um motor de 1.5 litros, que produzia 60 cavalos de potência. Seu desempenho era bom, mas nada de tão impressionante, chegava até 140 km por hora. Tinha carroceria sedã, perua, picape e furgão. Esses dois últimos sendo chamados de Prince Skyway. Em 1958 saiu um facelift que trocava o conjunto óptico, com 4 faróis. Houve também uma melhoria no desempenho, visto que antes era 60 cavalos, que virou 70 cavalos, o que proporcionou essa melhora. Em 1961 sairia a versão Skyline Sport, conhecida também com BLRA-3, versão com apelo mais esportivo. Sua carroceria foi desenhada por Giovanni Michelotti, com apenas versões coupé e conversível. 1.5 litros de 70 cavalos do modelo anterior, daria espaço para 1.9 litros que renderia até 94 cavalos. Essa alteração deu um fôlego de esportividade que o carro merecia. Esse carro foi bastante importante para sua marca e para o Japão. Hoje existem poucos exemplares e por isso é um dos carros mais raros e caros da Prince. 1960, a década de 60 foi espetacular para a indústria de carros. Pois foi nessa década que saiu os esportivos mais importantes, como Lamborghini Miura, Ferrari 250 GT, Maserati Ghibli, Porsche 911, Aston Martin DB5, Toyota 2000 GT, Ford GT40 entre outros. E foi nessa década também que o governo do Japão aconselharia na criação de grandes empresas, o que acarretou na junção da Prince Motor Company com a Nissan. Foi nessa década também que saiu o incrível Nissan Prince 2000 GT, que era destinado somente para as competições. Com um motor de 6 cilindros em linha, com 2.0 litros. Foi um grande sucesso, tanto que levou a Nissan Prince a produzi-lo em série como versões de rua. Sendo elas 2000 GTA de 105 cavalos, e 2000 GTB com 125 cavalos e câmbio de 5 marchas. A versão mais potente do Skyline 2000 GT era a GTR, com seus 160 cavalos com tração traseira e câmbio manual de 5 velocidades, faz seu 0 a 100 km por hora em 9.8 segundos e tinha velocidade máxima de 200 km por hora. O sucessor do 2000 GT foi o KPGC 110, apresentado em 1972 no Tokyo Motor Show. Tinha um motor de 6 cilindros em linha de 2.0 litros. Fazia seu 0 a 100 km por hora em 8.9 segundos, velocidade máxima de 215 km por hora. Com freios a disco em todas as rodas, algo bem pouco usual pela época. Infelizmente não teve o sucesso que merecia, pois foi feito em plena crise do petróleo dos anos 70, crise que tinha reduzido a demanda por carros esportivos. R30, o primeiro Skyline da família R, foi o R30, com design quadrado e linhas pouco esportivas. Existia a versão R30 RS, com um motor de 2.0 litros e 150 cavalos, e um 2.0 litros turbo com 190 cavalos. O R30 mais potente foi o RSX, com 205 cavalos, foi um sucesso nas ruas e nas pistas. R31 foi uma evolução ao R30, com design menos retilíneo, e mais luxuoso. O R30 e R31 foram um ponto de virada para os Skylines, pois os Skylines anteriores geralmente eram carros pequenos. Por que isso ocorreu?
Na época de seus lançamentos, o mercado consumidor do Japão não estava mais buscando por carros hatches, ou pequenos, mas sim sedãs ou coupés de luxo. Por isso a geração anterior ao R30, se for comparada ao mesmo, parece tão diferente. O R31 na versão mansa tinha 1.8 litros que rendia apenas 100 cavalos, mas para quem queria mais velocidade entre aspas, tinha a opção de comprar o GTS ou o GT Passage, que usavam motores 2.0 turbo, que rendia de 155 cavalos a 190 cavalos. Agora vem os verdadeiros esportivos, o GTS-X que rendia 190 cavalos de potência, e o mais potente R31 de todos, o GTS-R com 209 cavalos. Era mais pesado e robusto que o R30, o que deixava o carro mais seguro e confortável. R32, conhecido também como o Godzilla, chegava em 1989. Com um motor de 2.6 litros com 6 cilindros em linha, que gerava cerca de 280 cavalos e 36 kgfm de torque. O Godzilla tinha um 0 a 100 km/h em 5.6 segundos. Muito rápido pela sua potência, o que geraria uma dúvida se sua potência declarada era real. Tinha um exímio desempenho em curvas, pois tinha um sistema de esterçamento nas 4 rodas. A versão mais imponente do R32 era a Nismo, versão que mudava os para-choques e adicionava um kit aerodinâmico. Eram vendidos em apenas uma cor, chamada de Gunmetal Grey. Com um 2.6 litros twin turbo, com 6 cilindros em linha que rendia até 310 cavalos de potência. Seu apelido, Godzilla, se deve ao fato do R32 ser dominante no Grupo A. Praticamente em todas as corridas que ele participava ele vencia. Foi uma máquina incrível que quebrou vários recordes no meio automotivo. Pilotado por Kazuyoshi Hoshino, o carro se tornou uma lenda não só no Japão, mas sim internacionalmente. Em 1990, o Godzilla venceu o Grande Prêmio de Macau, com 30 segundos de vantagem sobre o segundo colocado. Em 1991, o Godzilla fez um estrago na Bélgica, ficando no lugar mais alto do pódio nas 24 horas de Spa-Francorchamps. R33, com design mais arredondado, moderno, imponente e robusto. O carro teria ficado mais pesado e isso afetou seu desempenho, porém foi o Skyline mais potente, visto que existia o GT-R R33 400R com 400 cavalos de potência, também tinha sistema de tração e direção integral aprimorado. O Nissan GT-R R33 tinha 280 cavalos e 1.530 kg. Por mais que fosse pesado, devido à sua tração integral seu 0 a 100 km/h era ótimo. Com 0 a 100 km/h em 5.3 segundos e velocidade máxima de 250 km/h. O carro fazia seu 0 a 400 metros em 13.6 segundos, algo impressionante. Para termos uma ideia, um carro que faz um 0 a 400 metros parecido, é o Dodge Challenger versão de entrada, que realiza esse teste em 13.2 segundos. Mas temos que lembrar que esse teste foi realizado na época, com um carro 0 km. Hoje em dia, um GT-R R33 original dificilmente conseguiria fazer o tempo que ele fez em seu lançamento. A Nismo fez uma versão especial para o Grupo A. E felizmente trouxe A como versão de rua. Se chama Nissan GT-R R33 400R, com um motor de 2.8 litros biturbo, extraía 400 cavalos de potência a 6.800 giros e 48 kgfm de torque a 4.000 giros. O carro chegava aos 100 km/h em 4.2 segundos, e tinha uma velocidade máxima estimada de 299 km/h. O GT-R R33 400R é o segundo Skyline mais rápido, ficando atrás somente do GT-R R34 Zetum. Lembrando que o GT-R R35 não é considerado Skyline pela Nissan. R34, sendo um carro desenvolvido pela pressão popular, que pedia um Skyline ágil novamente, saiu em 1998.
Tinha a robustez do R33 e a agilidade do R32. O carro era equipado com o famoso RB26, mesmo motor que equipava o R33 e R32. A versão GTR R34 de 1999 tinha 320 cavalos e 1.560 kg, com 0 a 100 km por hora em 4,8 segundos e velocidade máxima de 250 km por hora, estimada. Foi, e é até hoje o Skyline mais famoso, isso se deve a diversas aparições que o marcaram na cultura pop. O carro ficou muito famoso após aparecer na franquia Velozes e Furiosos, pilotado por Brian O'Connor. Personagem interpretado por Paul Walker. Zetum, o GTR R34 Nismo Zetum, é o Skyline mais potente. Projetado pela Nismo em 2003, no encerramento da produção do GTR R34. Com um RB2610Z1, motor baseado no RB26, com 2,8 litros e sistema de turbo atualizados. O novo RB26Z1 rendia 500 cavalos de potência a 6.800 giros. E 55 kgfm de torque a 5.200 giros. O Zetum ia de 0 a 100 km por hora em 3,8 segundos, e chega até seus 327 km por hora de velocidade máxima. Com apenas 19 unidades produzidas, o Zetum é um dos carros japoneses mais caros e raros. Agora chegamos num ponto crítico deste vídeo, onde o nome Skyline sai da Nissan e vai para Infiniti. V35, a V35 é a geração que veio após o R34, conhecido como Infiniti G35 ou Nissan Skyline V35. O carro era equipado com um motor V6 aspirado de 3,5 litros, tinha 302 cavalos de potência a 6.400 giros e 35 kgfm de torque. Com câmbio manual de 6 marchas e tração traseira, o carro tinha um 0 a 100 km por hora em 5,3 segundos e uma velocidade máxima de 250 km por hora limitado. Por mais que fosse um carro divertido, com design excêntrico, não agradou os puristas, pois não era um Skyline. A Nissan simplesmente usou o nome para chamar atenção para o carro, visto que o Skyline tinha um nome muito forte na indústria. V36, a V36 é a evolução ao V35. Conhecido como Nissan Skyline V36 ou Infiniti G37. Com um 3,7 litros V6, o carro rendia até 332 cavalos a 7.000 giros, e 37 kgfm de torque máximo. Com 0 a 100 km por hora em 5,3 segundos e máxima limitada de 260 km por hora. V37, a V37 é a atual geração do Skyline. Conhecido pelos nomes Nissan Skyline V37 ou Infiniti Q50. Na versão mais potente é equipado com um motor V6 turbo de 3,0 litros que geram até 410 cavalos de potência e 48 kgfm de torque máximo. É um carro bem americanizado, conta com carroceria sedã e coupé, esta sendo chamada de Q60. Conta com um câmbio automático de 7 velocidades e tração traseira. 0 a 100 km por hora em 5 segundos e velocidade final de 260 a 280 km por hora. O Nissan GT-R R35, embora não seja realmente um Skyline, muitos fãs o consideram o verdadeiro sucessor do Skyline R34. Por mais que os Infiniti sejam carros rápidos e interessantes, eles não possuem realmente a alma dos verdadeiros Skylines. O R35 começou sua produção em 2007 e segue até hoje. O carro fez um sucesso estrondoso, pois oferecia grande desempenho, mesmo sendo bem mais barato que seus concorrentes da época. Infelizmente isso não acontece mais, pois o ótimo custo-benefício que o carro ofertava em seus primeiros anos, não existe atualmente. O carro realmente se popularizou, por entregar um desempenho equivalente a seus concorrentes, custando menos.
Porém isso já não ocorre mais, visto que em algumas versões o GT-R R35 custa tanto ou até mais que seus concorrentes. O carro não recebe uma nova geração desde 2007. O GT-R R35 atual é o mesmo carro apresentado em 2007, tendo apenas algumas mudanças na performance e uns pequenos facelifts. Ou seja, a Nissan está pedindo demais por um carro que está relativamente ultrapassado. O GT-R merece uma nova geração e os fãs também. Na versão mais mansa, é equipado com um motor V6 de 3.8 litros twin-turbo, que gerava até 480 cavalos e 59 kgfm de torque. O carro chegava nos 100 km por hora em 3.6 segundos e tinha uma velocidade máxima de 310 km por hora. Já na versão mais potente temos o mesmo V6 de 3.8 litros. Entretanto, desta vez rende até 608 cavalos e 66 kgfm de torque. Faz seu 0 a 100 km por hora em 2.7 segundos e tem uma velocidade máxima de 320 km por hora, estimada. Então essa foi a história de um dos maiores ícones do Japão, Skyline. Espero que tenham gostado. Até mais.